Olá, né? Sejam bem-vindas, tudo bom? Olá. Então, hoje, né, nós daremos continuidade aos nossos estudos, né, de um livro, um curso Milagres. Eu vou colocar aqui a de onde nós começamos, ou onde, na verdade, nós paramos. Peraí. Ai, meu Deus. Ó, aqui. Porque semana passada nós tivemos um probleminha que o a nossa aula terminou faltando uns minutinhos, caiu a internet, né? Então, nós estávamos aqui, ó, nesse capítulo aqui, que é seção 3, expiação e milagres. A gente viu 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente viu 7. Peraí, 8, 7. Ver aqui, milagres. Aqui, a gente vai começar o 8, que é onde mais ou menos a gente tinha parado. Alguém quer ler o 8 para mim? Que o milagre possa ter efeitos. Vocês estão vendo direitinho o texto, né? Vamos. Quer ler, Fernanda? Conseguiu A achar na Fernanda tá lendo. página? É que eu não estou com o livro agora. Eu só vi se o barulho do ventilador vai atrapalhar. Está atrapalhando? Eu não estou ouvindo, eu acho que não. Então tá ótimo, que eu baixei um pouquinho. Deixa eu só ir lá. Fernanda quer ler? Está aparecendo o texto eu vou com o texto aqui. É o 8, que o milagre possa ter... Possa ter efeitos. Então vamos lá. Que o milagre possa ter efeitos sobre os teus irmãos que possas não reconhecer. Não concerne a ti. O milagre sempre te abençoará. Os milagres que não te foram pedidos não perderam seu valor. Ainda são expressões do teu próprio estado de graça, mas o aspecto de ação do milagre deve ser controlado por mim, devido à minha completa consciência de todo o plano. A natureza impessoal da mente, voltada para o milagre, assegura a tua graça, mas só eu estou em posição de saber onde eles podem ser concedidos. Legal. Então vamos lá. Então, lembrando que o nome desse capítulo, nesse pedaço, né, subcapítulo é expiação e milagres. Aí ele fala assim, ó, que o milagre possa ter efeitos sobre os teus irmãos que possas não reconhecer, não concerne a ti. Como é que vocês entendem essa frase? Isso é um movimento que a gente já faz. Quando a gente busca executar ou entrar em ação com uma ferramenta para que um milagre aconteça. No dia a dia. Assim, um exemplo simples, né, para a gente... É que, assim, existem muitas coisas que acontecem dentro de nós. Tem coisas que acontecem externamente, tem coisas que, quando acontecem, às vezes, na mente, conversando, a gente até consegue perceber, mas, às vezes, tem coisas que não percebemos, que é um pouco uma mistura de emocional e instintivo. É mais, vamos dizer assim, para ficar mais simples, no mundo de uma sensação. Então, por exemplo, eu olhei para alguém que eu conheço ou que eu não conheço e me senti desgostosa com a pessoa. Senti algo ruim sobre ela, senti algo ruim dela, né? Normalmente a gente diz, a pessoa tem energia negativa, a pessoa, né? A gente costuma, o ego é bem legal. Mas, na verdade, nessa hora, independente do que está acontecendo, mesmo que a gente não entenda aqui dentro da mente, a gente simplesmente deve lembrar que nós somos filhos de Deus, pedir ajuda do Espírito Santo e atuar como uma ferramenta do milagre. Certo? Então, por exemplo, que o milagre possa ter efeito sobre os teus irmãos que possam não reconhecer. Você, às vezes, nem conhece aquela pessoa, né? Não concerne a ti. Deu para entender a ideia do que eu quis dizer? Isso é um exemplo sutil, mas acontece muito. Não? Ou nunca acontece com vocês? Numa fila de banco, num lugar com muita gente, né?
A gente sente o cheiro de alguém, é desconfortável, não é? Algo acontece. E não é bom, né? É raro a gente estar ou chegar perto de alguém e ter uma empatia, uma sensação mais de ligação. Vocês já perceberam isso, não? Ou eu estou falando um inglês diferente de vocês? Né? Porque cada um tem uma natureza interna. Daí ele fala assim, ó, o milagre sempre te abençoará. Ou seja, independente do que está acontecendo, se você lembrar que aquilo que você está sentindo não é o ser, não tem nada a ver com o ser, é só ligação com o ego, na verdade, com as coisas esquisitas que passam aqui dentro, que nem a gente conhece muito bem, e pedir a bênção sobre aquilo, a limpeza sobre aquilo, só um instantinho, gente, que eu vou ter que abrir aqui, porque agora o Meet, ele mudou tudo. Ai, meu Deus. Peraí que eu tenho que conseguir... deu. Deu. A Leila entrando. Olá, Leila, tudo bom? Então, voltando aqui, né? O milagre sempre te abençoará. Então, o que acontece? Quando a gente vai entendendo esse mecanismo, o que estiver aparecendo aqui dentro, que nos estiver nos dando uma sensação de desconforto, né? É um desconforto, que às vezes não... A gente deve pedir a bênção, ou seja, através dos milagres. Então, os milagres que não te foram pedidos não perderam seu valor. Ainda são expressões do teu próprio estado de graça, mas o aspecto de ação do milagre deve ser controlado por mim, devido à minha consciência de todo o plano. O que vocês entendem por isso? Quem é que está falando? Os milagres que não te foram pedidos não perderam seu valor. Ainda são expressões do teu próprio estado de graça. Mas o aspecto de ação do milagre deve ser controlado por mim devido à minha completa consciência de todo o plano. Lembra que o Espírito Santo é aquele que nos ajuda a buscar a mente certa, não? Então, muitas vezes, ele atua de maneiras, vamos dizer assim, complexas, né? Nos mostra algumas coisas, né? Para que a gente use essa ação. Deu para entender o que eu quis dizer? Sim, sim. Tá. Aí ele falou assim: a natureza impessoal da mente voltada para o milagre assegura a tua graça. Mas só eu estou em posição de saber onde eles podem ser concedidos. O que é a natureza impessoal da mente? A gente já conversou em outras aulas esses dias sobre o que é ser pessoal e o que é ser impessoal. Quem é pessoal e quem é impessoal? Sara, explica aí novamente, que eu não estava nessa aula. Não? Alguém que estava, lembra? Pessoal e pessoal. Acho que foi domingo. Não, lembra? Vamos dizer assim, que não é a mesma coisa, mas lembra muito uma coisa que a gente já estudou e que eu acho que todo mundo lembra. O amor condicionado e o amor incondicional, certo? Então tá, aí o que acontece? Espera aí que tem mais alguém que pediu para entrar aqui. Aí o que acontece? Quando a gente é impessoal, é como se nós tivéssemos um amor incondicional em ação. Deu para entender? Todo mundo Certo. lembra o que é o amor incondicional, né? Se ninguém lembrar, por favor, pergunte. Quando a gente tem o amor condicionado, lembra que amor condicionado, ele sempre tem o quê? Condições. Condições é o quê? Eu vou gostar de você, eu vou amar você, eu vou aceitar você, ou eu vou querer você, se você fizer tal coisa para mim. Não é assim? Ou seja, o ego no amor, ele só entende através de trocas. No amor incondicional, não existe troca. Existe dar e receber, no fundo, são a mesma coisa. Não é? Lembra dessa ação que a gente faz? Então, não há uma igualdade. No amor condicionado, a gente vai ter o ego, né? Seja da nossa parte para lá ou de lá para cá, ele vai exigir condições. Nós fazemos muito isso. Né? A gente ouve, a mamãe vai gostar mais de você se você for um menino comportado. Fatal. Né?
Ô, gente, o dia que ele deixar de se comportar, ele vai sentir uma culpa danada e ele vai falar, nossa, minha mãe não vai me amar mais. E é assim que a mente de uma criança pensa. A gente não entende o grau, né, da ideia, né? Então, a mesma coisa. Então, aqui, ó. A natureza impessoal. A natureza impessoal da mente, ou seja, uma mente que está em silêncio, que busca estar coerente, que está sendo, né, usando a mente certa, né? Voltada para o milagre, ou seja, nessa mente, ela só sabe que ela tem que fazer a ação para buscar o milagre. Ela não está julgando que porque ela não gosta, porque ela gosta, porque ela desgosta, né? Daí ele assim, voltada para o milagre, assegura a tua graça. Daí ele assim, mas eu estou em posição de saber onde eles podem ser concedidos. É isso. Seria isso que observa aí, pessoal? Eu não entendi a sua pergunta, Márcia. Seria a mente que observa a impessoal e a pessoal a que reage, seria isso? Daí depende muito o que você entende, o que seria uma mente que observa. Mais o ser agindo. Aí sim, fica mais fácil de entender, porque às vezes a gente pensa que a mente é o nosso problema, né? Que a gente ainda se confunde com a mente do ego, aí a mente que observa pode ser aquela mente que está conversando, entendeu? Por isso que eu fiz essa pergunta. Né, para esclarecer e entender bem o que está querendo ser falado aqui, né? Por mim e por todos. Né? Então é bem por aí mesmo. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Ou vocês acham que já ficou suficiente para vocês? Ó, 9. 9. Daí fala assim, ó, milagres são seletivos só no sentido de que são dirigidos para aqueles que podem... Aí que alguma coisa aconteceu aqui. Deixa eu ver. Só um instantinho, gente, porque mudou tudo no Meet. Alguém vê que alguém pediu, aí, por favor, me avisa, mas eu só ouvi um clique. Bom, milagres são seletivos só no sentido de que são dirigidos para aqueles que podem usá-los para si mesmos. Já que isso faz com que seja inevitável que eles os estendam a outros, é soldada uma forte cadeia de expiação. Todavia, essa seletividade não leva em conta a magnitude do milagre em si, porque o conceito de tamanho existe em um plano que é, em si mesmo, irreal, já que não seria útil se fosse limitado por leis que governam o erro que ele tem por objetivo corrigir. Deixa eu ver se já acabou aqui. Isso. Vamos lá de novo. Milagres são seletivos só no sentido de que são dirigidos para aqueles que podem usá-los para si mesmos. Vocês entenderam essa frase? Primeira coisa, para entender talvez onde eu quero levar essa conversa. A gente seleciona para quem a gente vai pedir a ideia do milagre, ou vai usar esses aspectos que a gente está percebendo dentro de nós, a gente seleciona, tipo assim, perdão, né? Porque o Sem fala muito de perdoar. Eu perdoo aquele e não perdoo aquele. Isso está certo? Não. Então, aí por isso que, aí agora usando a ideia da ideia do milagre, né? Para que você perdoar, quando você perdoa, um milagre está acontecendo. Aí ele fala assim: milagres são seletivos só no sentido de que são dirigidos para aqueles que podem usá-los para si mesmos. Deu para entender agora, né? Não, deu não. Eu também não. É assim, gente. Isso aqui é a ideia prática. Né? Ou seja, o ser meu, o ser, né, o de cada um, ele é seletivo. Eu estou selecionando esse momento presente para buscar uma ferramenta para que um milagre aconteça. Então, eu estou selecionando esse momento. Seria isso que eu estou entendendo. Deu para entender agora? Milagres são seletivos, são no sentido de que são dirigidos para aqueles que podem usá-lo para si mesmo. Ou seja, a gente... Aqui a frase ela ficou um pouco ao contrário, né? Mas a ideia é assim, eu no sentido quando o meu ser está presente, é que ele que dirige, ele tem essa capacidade.
Conseguiu entender? Quando eu resolvo perdoar, eu tenho consciência que eu devo perdoar, que eu perdoo, estou fazendo bem para mim mesmo, né? E aí eu acabo dirigindo os milagres, porque eu sei que quando eu estou Entendi. fazendo para mim, eu estou dirigindo para aqueles. Porque somos todos um, a gente vai entendendo relação com o resto do texto, porque ele é assim, ó, já que isso faz com que seja inevitável, ou seja, você vai ter que usar desse movimento interno. Se você não usar das ferramentas do perdão para buscar os milagres, não vai mudar nada na sua vida e de ninguém. Aí ele fala assim, ó, já que isso faz com que seja inevitável, vai ter que acontecer, né? Que eles se estendam a outros, é soldada, daí é como se fosse, daí por isso que fala que não somos uma rede, uma forte cadeia de expiação, uma forte cadeia de correção. Então, quer dizer que todo aquele que busca o trabalho do perdão, né, seja ele nesse estudo ou em qualquer lugar, ou seja, né, amar a si como o próximo, né, perdoar o próximo, todos esses movimentos, todas essas várias frases que a gente ouve, quando ele faz esse movimento, ele estende ao próximo e automaticamente se forma uma cadeia, porque somos todos interligados. Deu para entender o que eu quis dizer ou não? Sim. Tá? Daí ele falou assim: todavia, essa seletividade não leva em conta a magnitude do milagre em si, porque o conceito de tamanho em que porque o conceito de tamanho existe em um plano que é em si mesmo real. Isso a gente já conversou. Milagre tem tamanho? Não. Milagrão e o milagrinho, como a gente diz, né? Curou de uma doença fatal, né? Ou então curou, por exemplo, de uma doença mais simples, né? Que poderia ter dado complicações, né? Faz diferença? Não. Então a gente já entendeu que milagre não tem tamanho. Milagre é sempre em que Deus atuou de alguma maneira. E para Deus tudo é igual. Conseguiu entender ou não o que eu quis dizer? Sim, sim. Ah, já que o milagre tem por objetivo restaurar a consciência da realidade, não seria útil se fosse limitado por leis que governam o erro que ele tem por objetivo corrigir. Porque daí é assim, né? Aí a gente já faz muito isso, né? A gente sempre olha para as coisas grandes, né? Ah, quando isso acontecer, quando aquilo, né? Então a mesma coisa é o erro. Então, assim, ou seja, a gente dá tamanho para os nossos erros. Só que a gente não entende, por exemplo, que para uma pessoa chegar a um momento de fúria absurda, e às vezes até chegar, por exemplo, a matar alguém de raiva ou de ódio, e não existe, não estou falando, não estou nem colocando se tinha, qual é o motivo que ela tinha, né? Porque a gente sabe que matar não resolve, né? Antes disso, ela cultivou o ódio. Todo dia um pouquinho. Com as pequenas irritações, com ações pequenas de violência, com pensamentos negativos. Não foi assim? Que no fundo levou ele a matar o fulaninho ou a fulaninha, por exemplo. Então, aí por isso que ele está falando aqui, já que o milagre tem por objetivo restaurar a consciência da realidade, não seria útil se fosse limitado por leis que governam o erro que ele tem por objetivo corrigir. Ou seja, nós temos que lembrar que o milagre ele tem que ser feito nos pequenos detalhes também, nas nossas pequenas irritações, nas nossas pequenas bravezas, nos nossos pequenos maus humores, né? A gente tem gente que acorda rançada, né? Assim, às vezes quando a gente convive com mais gente, né? Ou tem um tempo que vai, né? Aquele tempo, você é que como a minha família é pequena, né? Você junta com a família, aí você encontra aquele vários tipos de personalidade. Aí você lembra, nossa, fulaninho ainda continua mesmo. Nossa, você, né? Entendeu? Não é assim? E provavelmente você também, mas assim, a gente só vai ver, né? Então aí a gente entende essa ideia. Deu para conseguir entender o que eu quis dizer? A ideia? Sim, sim, Não é sim. assim, a gente tem que lembrar que não é. Porque o que acontece? A gente normalmente vai lembrar de pensar em milagre quando a gente está furioso. Aí a gente já chutou o balde faz muito tempo. É isso que eu quis dizer. Entende? E, Sara, e tem uma coisa interessante. Às vezes, em relação a uma situação de uma convivência do dia a dia, você falou aí,
A gente vai pensando negativo em relação à pessoa. Então, vai pensando. Nas atitudes dela, você vai pensando. Você, em vez de se vigiar, você vai pensando. Você vai vigiando o outro. Você vai vigiando o outro. Aí, quando estoura uma bomba, e quando você menos pensa, você joga tudo para fora, aquilo, né? Incrível, Exatamente. né? Então, por isso, graças a Deus, já estou tendo essa percepção. Na hora que eu começo a pensar, eu falei, não, meu, sinto muito, me perdoa, obrigado, porque eu não tenho nada a ver. Deixa aí com o seu defeito. Exatamente. Entendeu? Então, você não vai alimentando esses pinguinhos que você está falando bem, ó, gota a gota, você vai alimentando. Você vê de se vigiar, ai, José é assim, ai, José é assim, todo dia. Uma atitude dele, tá vendo? Ele é assim, tá vendo? Ele é assim. E é muito Você não... legal que se a gente não foca nisso e faz isso que você está falando, né? A gente vai limpando, vai perdoando, a atitude da pessoa muda. E a gente também, aquela da aula anterior, você tem que ver que ela é uma essência divina, né? Assim como eu. Então, você tem que, na hora também, pode falar, sinto muito, me perdoe, eu te amo. Ou então você lembrar, não, ela é uma essência divina como eu. Ela é uma luz como eu. Né? Tem que lembrar, Sim. assim, acordar. Que está num momento de escuridão, né? Uma coisa assim, separação. Incrível com isso, e isso acontece de forma sutil. Se a gente não prestar atenção, né? No nosso dia a dia, em relação às pessoas que nós convivemos, de uma forma sutil. Aí você vai pensando. É você vai assim que pensando. se mina um casamento. É isso mesmo, Sara. Porque quando a gente casa, já te chamo, Tiago, tá só um pouquinho. Quando a gente casa, é tudo guti-guti. A princípio, vamos dizer que hoje em dia, né, a grande maioria das pessoas pode casar com quem quer e por que quer, né? Antigamente era mais complicado, mas hoje em dia, se a gente casou com fulaninho ou com a fulaninha, a princípio foi porque a gente quis, né? Aí tá, é muito guti-guti, mas aí passa um tempo, aí o tempo é meio relativo, começa a dar BO. E a gente fala, mas onde é que foi tudo aquela... Porque a gente se entendia, a gente conversava, a gente se gostava. Tem um monte de gente que fala aí, nananana, cadê? É esse negocinho aí. Essa Nossa, sutileza, né? Na ele deixou o sutil. negocinho, ele deixou de novo a toalha em cima da cama. Ele não fechou o negocinho. Ele não faz aquilo. Né? Daí todo dia a gente só vê isso. Só que a gente não vê que às vezes ele não fez, né? Às vezes a gente só viu, por exemplo, que ele deixou a toalha em cima da cama na segunda-feira, mas na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo, ele não deixou a toalha em cima da cama. Consegui entender? Sabe? Aí ele derramou o negócio, mas ele foi só hoje que ele derramou. Ou que, né? E tem uma outra coisa, que às vezes, quando tem coisas que nos incomodam muito, às vezes a gente pode perguntar para a pessoa se ela não pode tentar fazer diferente. Ou por que ela faria daquele jeito. Porque às vezes ela explicando por que ela faz daquele jeito, a gente entende que para ela é importante fazer daquele jeito. É muito interessante. Então, aí isso melhora as relações, né? Então, de entender esses aspectos, né? Os ranços. E aí, Legal. né, é assim que eu entendo, né? Que Mas é isso mesmo. muita coisa, a gente leva né, muita confusão ou muita ilusão para as relações. E se a gente começa a tratar isso de uma outra forma melhor, fica mais fácil. Por favor, Tiago, desculpe, demorei um pouquinho. Tranquilo. Estou me ouvindo bem? Tá. Tá. Ô, Sara, no caso aí, estamos falando da raiva. Se aplica a sentimento de medo também, né? Eu fui lá, tive um medinho. Peraí um pouquinho, Tiago, que agora a ligação ficou complexa. Deixa eu ver. Ó, vamos lá, ó. Parei o carro aqui. Se aplica para o medo também, essa situação. Por exemplo, eu fui lá, tive um medinho, ao invés de eu corrigir perdoando, eu vou aumentando o medo, até que ele se torna incontrolável. É isso também. Exatamente. É muito maluco isso, né? A gente... com relação ao medo, eu não sei, né? De vez em quando eu dou uma viajada, né? É que a gente pensa que medo tem a ver conosco, que medo é do ser, o medo é do ego. Sempre. Não existe medo no ser. Consegue entender o que eu quis dizer, Tiago?
lamentavelmente, Sim, eu entendi. a mente ainda ela é muito dominada pelo ego. Nossas emoções ainda são muito egóicas, né? Porque a gente A minha deve ser o ego em pessoa. Oi? A minha é o ego em pessoa. A sua e de muita gente, não é? Ou de quase todo mundo, 99,9% das pessoas, né? Cada um numa forma específica de manifestação. Mas aí nós vamos entendendo que o ser não tem medo. Ele pode ter prudência, né? Entende? Ele pode ter serenidade, né? Ele pode ter até ação, né? Às vezes ele pode ter atitude, entende? Não é, o medo não é um anjinho que nem a gente vê naquelas estatuetinhas, né? Mas é diferente do medo. Então, toda vez em que há um desconforto, em que não há uma sensação de tranquilidade, porque, por exemplo, uma pessoa que ela tem um ser mais presente, ela às vezes pode ter uma atitude mais ativa sobre alguma coisa, mas ela tem certeza do que ela está fazendo. Ela ali não tem raiva, ela não tem ódio, entende? Ela não tem violência da forma como costuma o ego atuar. Né? Então, é mais ou menos... Então, assim, toda vez... Aí a gente vai se diferenciar. Então, a gente entende... Porque ainda nós confundimos o medo muito na nossa mente. E o ser não tem medo. Por isso até que o Sen fala que existe o amor e o medo. O ser, ele vive na linha ou na frequência do amor. Né? Daí a gente pode discursar que Deus é amor, e dentro de Deus existem todas as virtudes do ser. Paz, alegria, tranquilidade, mansidão, né? Beleza, gentileza, todas essas coisas. Agora, no ego, não. Entendeu? Então, é que é muito medo. A gente é um ser medroso. Né? É bem assim. É mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo, né? Por exemplo, se a gente, no mundo real, no mundo físico, né, a gente vai estar sofrendo um assalto, por exemplo. Um ladrão veio, né, um assalto. Bom, não precisa ser muito inteligente sabendo que assalto é um negócio que a gente tem que ficar meio quieto, né? Então, dentro daquilo ali, a gente vai se tornar o mais prudente possível para sair sem nenhum tipo de consequência, a não ser, às vezes, perder o nosso bem, né? Mas a gente vai sentir, vamos dizer assim, a prudência, vamos dizer assim, a gente vai ficar em alerta todo, né? Lógico que, né, a gente vai, o coração vai ficar, né? Mas a gente vai tentar manter uma certa serenidade interna, um certo equilíbrio interno, certo? Normalmente, isso aí, vamos dizer assim, a gente encararia como medo. Não, isso tem a ver com a melhor forma de atuar diante de um momento em que há perigo, principalmente um perigo físico, né? Bom, normalmente, isso aí a gente vai tentar, dentro de tudo que temos de consciência, resolver da melhor forma. Mas o nosso problema é que a gente, por exemplo, sai para a rua, né? E aí a gente pensa que vai encontrar um ladrão, a gente fica com medo de sair na rua, a gente sai com um monte de coisas ligadas, por exemplo, ao tipo de violência que um roubo ou outras coisas desse tipo pode acontecer. Isso aí é o medo. Porque isso não é real. Entendeu a diferença? Ou eu não consegui me... Né? Então, a gente vai vendo que, através de alguns exemplos, nós vamos conseguindo nos separar o que é o real, né? E o que não é o real. Lógico, a gente não vai andar de noite, a gente não vai para os lugares que a gente já sabe que, né, tem problema, né? Mas deveríamos aprender a andar sentindo guiados e protegidos pela energia criadora em todos os lugares que vamos. Porque com a mente certa, a gente vira para a esquerda, vira para a direita, dá uma paradinha. E isso acontece aqui dentro. Entende? E não há medo. Não sei, né? Deu para entender, Thiago? Tá. Vamos então continuar aqui. Deu para entender, Sara. Obrigado, viu? Então, vamos botar aqui, peraí. Aí o 4, ó. Como escapar da escuridão? Né? O escuridão, né? A gente pode pegar só aqui a ideia de um sinônimo da sensação de separação. Lembra, né? Para ficar um pouco mais fácil o estudo agora. Então, fala assim, ó. Escapar da escuridão envolve 2 estágios. Primeiro, o reconhecimento de que a escuridão não pode ocultar.
Essa é muito legal. Gente, essa frase ela é divina. Ela fala assim, esse plano usualmente acarreta medo. Segundo, o reconhecimento de que não há nada que queiras ocultar ainda que pudesses. Esse passo traz o escapar do medo. Quando tiveres passado a estar disposto a não esconder nada, não só estarás disposto a entrar em comunhão, como também compreenderás a paz e a alegria. Nossa, olha só. Escapar da escuridão envolve 2 estágios. Primeiro, o reconhecimento de que a escuridão não pode ocultar. Vocês entenderam isso? A gente sente isso toda hora, gente. Quando a gente está angustiado, quando a gente está ansioso, né? Quando a gente está chateado, a gente está onde? Na escuridão. Não tem como ocultar isso. A gente não pode botar debaixo do tapete. A gente pode até usar de alguns meios para tentar esquecer isso, mas não consegue, não é? Ou não? Aí ele fala assim, esse passo usualmente o quê? Acarreta medo. Angústia, ansiedade, não é? Sara, Oi. é aquele negócio, aquilo que está escondido, ele não deixa de existir porque está escondido, porque está no escuro, Sim. né? Uhum. Ou seja, é porque assim, às vezes, antes a gente não sabia, por exemplo, a gente sentia ansiedade e não tinha uma ideia de onde ela vinha, por que ela estava ali, ou por que ela, né, ou de onde veio. Hoje a gente já tem uma ideia, né? Então, antes, mesmo que a gente pudesse olhar para aquilo, ela sempre estava lá. A gente não oculta. A escuridão aí, o sentido da escuridão é como fingir que não aconteceu, negar que aquilo está acontecendo, Sim. Né? É o sentido da escuridão aí no texto. E assim, resumindo a ideia pegando a ideia mais do texto, a escuridão é a sensação de separação, de estar separado de Deus. Por isso dá medo. Por isso dá medo. Porque a gente está de braço dado com quem? Com o ego. Quem é que é medroso? O ego. O ser não é medroso, gente. A gente tem que começar a entender quem somos. Aí fala assim, segundo, o reconhecimento de que não há nada que queiras ocultar, ainda que pudesses. A gente não consegue botar a nossa ansiedade, essas coisas tudo para algum lugar. Não vai, ela não vai. Ela pode aparentemente ser trocada, que nem a gente vai às vezes, né? Que nem muita gente faz. Vai lá, come alguma coisa, vai fazer alguma coisa, vai, né? Às vezes vai até fazer uma coisa que gosta, mas aquilo dura pouquinho tempo. Daqui a pouco está lá de novo. Entende? Não oculta, nunca, se não olhar para aquilo. Aí ele fala assim: quando tiveres passado a estar disposto a não esconder nada, não só estará disposto a entrar em comunhão, como também compreenderá essa paz e alegria. Não é assim? É por isso que quando a gente, por exemplo, são as nossas feridas, nossos registros, memórias, né? Que ficam ali, a gente finge que não vê, ou muitas vezes até não vê mesmo. Sim. Aquilo ali está ali só crescendo, você dando massa, crescendo, como o exemplo que você deu agora. A pessoa, você não gosta da pessoa, e aquilo vai crescendo, não foi a mesma coisa. Mas só que a coisa está ali. Por que dói? Porque quando você passa por uma situação parecida com aquilo, baixa ali, ó, pum, volta. Então não adianta esconder. Assim, pelo menos assim, não sei se eu vou conseguir ser clara na minha reflexão, nos meus pensamentos, porque é mais ou menos assim, ó. Por nós não nos reconhecermos, né, a gente ainda dá muita margem à mente errada, né? E a mente errada é a mente que sente vergonha, que sente culpa, certo? Aí o que acontece? Como a gente não se conhece muito como ser e tem muito ego ainda em nós não conseguimos a permissão ou a força necessária para olhar para isso. Então, nós, por exemplo, é muito doido, por exemplo, a gente tem uma vergonha interna nossa qualquer, seja ela qual for, né? Botar a vergonha no sentido amplo, aí cada um tem as suas, né?
que seja uma coisa ligada ao mundo da forma ou uma vergonha interna mesmo, né? Muitas vezes nós temos medo de olhar para a vergonha. Aí, o medo de olhar para a vergonha. Só que o medo não é nosso. É como se a vergonha... É um negócio muito maluco que acontece. A vergonha quando a gente tenta olhar para a vergonha, ela se encolhe. E aquilo dá uma sensação de medo. Mas é o medo da vergonha. Se a gente acalma e olha para a vergonha, nós vemos quem é a vergonha, de onde ela veio. Deu para entender o que eu quis dizer? Uhum. Só que isso é um movimento. Por isso que nós fazemos... Isso é por etapas dentro de nós. Por isso que fala, primeiro estágio é o reconhecimento que a escuridão não pode ocultar, ou seja, a gente está bastante no escuro. Grande maioria, 99,9%. Daí fala assim, esse passo usualmente o que acarreta medo. Porque a gente tem medo de olhar para a culpa, mas o medo não é nosso. O dia que a gente consegue entender isso, que esse medo não é nosso, o medo é da culpa. É como se a gente tivesse um monte de gente morando aqui dentro, entendeu? E a gente tem que passar em fila. Então a culpa passa. Aí você tem que olhar para a culpa. A culpa vai ter medo de falar da culpa dela. É uma coisa meio maluca, mas é assim que funciona internamente. É como se nosso subconsciente ele viesse à tona e aí ele mostrasse por que ele sente aquilo. Entende? Aí ele fala assim, ó, quando tiveres passado a estar disposto a não esconder nada, né? Por isso que a gente faz as práticas, para a gente ganhar força suficiente para poder ver a culpa emergir, o medo emergir, a vergonha emergir, olhar para aquilo, se identificar com aquilo e entender. Quando a gente faz esse movimento, a comunhão vem. E aí a gente sente a paz e a alegria de Deus, porque a culpa foi embora, a gente entendeu. Deu para entender o que eu falei? Deu. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Vamos tentar. Ainda temos mais um pouquinho. Aí fala assim. Nossa, esse aqui é grandão, hein? Vamos lá. Ó. A santidade nunca pode estar realmente oculta na escuridão, mas podes enganar a ti mesmo a esse respeito. Esse engano faz com que fiques amedrontado, porque reconheces no teu coração que é um engano e fazes enormes esforços para estabelecer a sua realidade. O milagre põe a realidade onde ela deve estar. A realidade só pode estar no espírito. E o milagre reconhece só a verdade. Assim dissipa ilusões sobre ti mesmo e te coloca em comunhão contigo e com Deus. Aí ele fala assim, o milagre participa da expiação, colocando a mente a serviço do Espírito Santo. Isso estabelece a própria função da mente e corrige os seus erros, que são apenas faltas de amor. A tua mente pode estar possuída por ilusões, mas o espírito é eternamente livre. Se a mente percebe sem amor, percebe uma concha vazia e não está ciente do espírito interior. Espera aí um pouquinho que do espírito interior. Mas a expiação restitui o espírito ao lugar que lhe é próprio. A mente que serve ao espírito é invulnerável. Então vamos voltar lá de novo. Vou botar um pouquinho para de cima aqui. Então ele fala assim: a santidade nunca pode estar realmente oculta na escuridão, mas pode enganar a ti mesmo a esse respeito. Assim, essa frase ela tem muito a ver com o que eu tentei explicar agora. Quem é o santo aqui? A santidade é o momento em que nós nos sentimos agraciados, que nós nos sentimos pertencentes, nós nos sentimos a sensação de sermos um com Deus, nós nos sentimos um filho de Deus, de nós estarmos numa presença. Então, a santidade nunca pode estar realmente oculta na escuridão, mas podes enganar a ti mesmo a esse respeito. Muitas vezes nós... Né, aí ele fala assim, esse engano faz com que fiques amedrontado. É como se a gente olhasse para o escuro e tivesse um medo terrível. Mas não é real. Ele fala assim,
porque reconheces no teu coração que é um engano e fazes enormes esforços para estabelecer a sua realidade. Deu para entender o que eu quis dizer agora? Ou não? Temos a escuridão. O que é escuridão? Sensação de separação. Insanidade, certo? Conversa toda hora na mente, tudo perturbado, coração batendo desacelerado, descompassado. A gente não sabe nem onde está, de onde veio, para onde foi. Isso aí é a escuridão. Tem em altos níveis e tem em níveis menores dentro de nós, mas isso é a escuridão, e essa é a sensação de escuridão. Então, a santidade nunca pode estar oculta na escuridão, mas podes enganar a ti mesmo a esse respeito. Aí ela fala assim, esse engano faz com que fiques amedrontado. É um movimento. Quando a gente tem um trauma, sei lá, a gente, né, sei lá, passou por um trauma muito forte na nossa vida, seja uma perda, seja um tipo de violência, né, a gente se sentiu enganado, defraudado, magoado, foi muito ruim aquilo, e aquilo nos deixou marcas, às vezes até físicas ou até emocionais, né, às vezes aquelas incapacidades de conseguir sair na rua, aquela não consigo mais conviver com ninguém, não consigo mais confiar em ninguém, não tem um monte de gente assim, né, que cria coisas, né, por conta desses traumas, né, que ela, bom, então que ela faz o que ela prefere ficar com o trauma, então nesse momento ela ainda fica na escuridão, do que olhar para ele. É isso, porque a gente tem medo. Mas no fundo, no teu coração, como diz aqui, sabes que é um engano. Porque aquilo já passou muitas vezes, né? Normalmente isso faz parte do nosso passado. Foi ruim, mas foi ruim naquela hora. A gente fez o que deu para fazer, mas a gente continua carregando, às vezes, o trauma por 10, 15, 20 anos. E a gente continua ligando. Por favor, Márcia. O medo, então, vem muito mais da imaginação, né? Da ilusão. Isso, né? Do que da própria escuridão. Sim. Né? É que, assim, o trauma está lá. Uhum. Né? Vamos dizer, ele já entrou. Mas ele, vamos dizer assim, quando, por exemplo, a gente sofreu um trauma de violência, né? Seja ela emocional, física ou psicológica, né? Porque violência ela tem vários tipos. Então, aquela violência, ela fez como se ela tivesse feito um carimbo ou uma marca em nós. Mas ela deveria ter acontecido e nós deveríamos ter resolvido aquele aspecto de violência naquele momento e naquele tempo em que estava acontecendo aquilo. Naquela situação, naquele período de tempo. Aí, às vezes, aquilo até deixou de acontecer, aquele tipo de violência, né? A pessoa foi embora, ou a gente nem mora mais naquele lugar, ou aquilo já aconteceu e não vai acontecer de novo, pelo menos não tem previsão de acontecer nesse momento presente, mas a gente continua andando com aquilo. Lembrando, é muito comum a gente entender disso quando a gente conta os nossos para os outros, como é que é a nossa vida. É. E a gente vai falar do nosso passado. Por que isso, por que aquilo outro, a gente já lista. Isso são os nossos traumas, nossos medos, os nossos enganos, que a gente não quer olhar. Entendeu o que eu quis dizer? Ou, mais ou menos, daí ele fala assim, aí ele fala assim, quando a gente faz isso assim, ó, o milagre põe a realidade onde ela deve estar. Porque lembra que o milagre ele abre o leque, você vê tudo que está acontecendo em perspectiva. Daí ele fala assim, a realidade só pode estar aonde? No espírito, porque somos espírito. Né? Aí ele fala assim, e o milagre reconhece só a verdade. Aí ele fala assim, dissipe ilusões sobre ti e te coloca em comunhão contigo com Deus. Quando a gente resolve trabalhar no trauma, esse movimento ele vai acontecendo. Não é o fato da gente pensar que ele vai acontecer, é o fato da gente agir. Aí ele fala assim, o milagre participa da expiação, ou seja, a expiação é corrigir o erro, colocando a mente o que a serviço do Espírito Santo. Agora a gente vai entendendo o movimento. Aí isso estabelece a função própria da mente e corrige os seus erros, que são apenas o quê? Faltas de amor. Faltas de amor é Deus. Então, a falta da presença de Deus, você e um com Deus. Então,
Quando a gente faz esse movimento, a gente se liberta da escuridão. Lógico que a gente não se liberta totalmente da escuridão, mas aquela escuridão, ela se foi. Aquele trauma sumiu. Aí ele fala assim, aí ele fala assim, a tua mente pode estar possuída de ilusões, mas o espírito é eternamente livre. Por isso que existe o quê? O trauma não é do ser, é do ego. O espírito, ele não é intocável. Aí ele fala assim, se a mente percebe sem amor, ou seja, quando uma pessoa está vivendo seu trauma, conversando sobre seu trauma, a mente dela não está vendo nada, ela está na ilusão, então ela está vendo sem amor. Percebe uma concha vazia. E não está ciente do espírito interior, ela não está percebendo o ser dela. Daí ele fala, deixa eu voltar só um pouquinho. E aí fala assim, mas a expiação, ou seja, a correção do seu erro, restitui o espírito ao lugar que lhe é próprio. Terminou o trauma, espírito presente, em relação àquilo ali, né? Aí ele fala assim, a mente que serve ao espírito é invulnerável. Por quê? Quando um trauma desse desaparece dentro de nós, sobra consciência, conhecimento. Consegue entender? É como se aquela conversinha ou aquela situação fosse um capítulo da nossa vida, um capítulo, né? Só que a gente relê e fala daquele capítulo, né? É aquilo, vale a pena ver de novo? Tem um negócio assim na alguma televisão, né, que tem as novelas, vamos ver de novo. Ou seja, a gente vê de novo todo dia aquele capítulo do trauma. O dia que a gente enjoar de ver esse capítulo, ou a gente decidir, né, que está na hora de mudar a página, né, esse processo acontece. Deu para entender o que eu falei? Ou... Mas a gente não deixa de passar por tudo que a gente tem que passar. Vou explicar. Por exemplo, fazendo esse movimento que você falou, entregando ao Espírito Santo. A gente está triste, aí entrega essa tristeza ao Espírito Santo. Você não vai deixar de ficar triste. Você vai continuar triste, mas sem se perder naquela tristeza, e até entender por que aquela tristeza está ali. Eu entendo assim. Aquilo ali não some, porque senão seria mágica, né? Ilusão. Ah, Márcia, eu acho que some. Não. Lógico que tem coisas que são some. muito grandes, que a gente tem uma sensação... É isso aí que eu vou chegar, fala. Que são muito grandes. Isso. É? Então, não tem como a coisa sumir. Isso. Entendeu? Então, aquilo ali continua, mas você começa a perceber de onde vem, por que vem, e como, muitas das vezes, você faz para aquilo ali, você sair daquilo ali, pelo menos. É o caso da toalha que eu citei aqui, escrevendo. Você passa anos pedindo à pessoa para não deixar a toalha em cima da cama, e a pessoa continua deixando em cima da cama. Entendeu? É muito difícil. Aí você fala com a pessoa, conversa com a pessoa continua deixando. Tudo bem, a pessoa é assim, ela tem todo direito de ser assim, tudo bem. Aí qual é, no meu entender, gente, qual é o trabalho? Limpar para que aquilo não me atinja mais. Você está entendendo? Não sumiu o problema. Não, eu entendi o que você disse. Ele continua ali. Mas eu vou te falar uma coisa, na meu ponto de vista, que a toalha é a uninha do dragão. Porque, na verdade, o ego ele usa o meio para se manifestar de várias formas. Se eu entendi o que você está falando... Tem algo antes da toalha. Isso. Só limpando. Porque você vai começar a limpar, você vai começar a puxar. Isso. Né? E saber por que aquilo ali te incomoda tanto. Isso. No fundo, não tem nada a ver com a toalha. Isso. O pensamento... A toalha é só o símbolo. Isso. Eu juntei uma coisa com a outra para poder fazer o entendimento. Mas tenho certeza que o dia que você resolver isso daí, né, no caso você ou qualquer um com relação àquilo ali, né, que no fundo não é a toalha, é outra coisa dentro de nós, mas aquilo sumir, né, aquele defeito, aquele ego, aquela situação, aquela sensação sumir, a toalha nunca mais vai ficar na cama. Na cama. Aí sim, eu acredito. Entendeu? Resolveu. Isso. Mas você resolveu dentro de você. Claro, porque está na gente. Não está no outro. Quando o doutor Len diz isso, que a gente tem que trabalhar na gente, sim, não no outro.
Isso Porque é se a pessoa põe a toalha em cima da cama e ela não se incomoda, e você se incomoda, é uma coisa doida, né? é. Então, alguma coisa tem para resolver. Você quer ver uma coisa que no outro dia, com uma ficha linda, por exemplo, meu neto é novo, né? Então, de vez em quando, ele faz umas bobagens, né? Aí eu vou para a limpeza. Ô, divindade, por favor, limpe em mim as memórias que eu compartilho com o neto. Aí você começa a perceber que naquela idade ali, você também fez as mesmas coisas Sim, e que elas ficaram ali. sim. Porque não houve limpeza. Você vê como é o ganha-ganha. Você pensa que você está quer dizer, na realidade, eu já não penso mais assim, graças a Deus, mas eu sempre pensei que eu limpava em mim para ajudar o outro. Não, você limpando você, aí sim, quando limpa em você, você limpa no outro. Sempre. Né? Dar e receber é a mesma coisa. Se você limpa, você está dando para o outro. E daí o outro te manda de volta. Não existe separação. Não põe uma surpresa, é a lei do ganha-ganha. Hum, Ganha eu, ganha você. E ganho todo. claro. Né? Muito legal. Por favor, Neilene. Não, é que a Márcia falando aí, eu estava refletindo aqui, em relação a mudar, né? Essa questão. A partir do momento que eu limpo, eu mudo a vibração, né? Entrando para esse lado da vibração. Então, eu saio de um mundo ilusório e entro em outro estado de vibração. E aquilo que me incomodava tanto, já não vai me incomodar mais. Você tirou o olhar daquilo, né? Porque você, quando uma coisa está incomodando, é porque você fica só olhando para ela. Você valoriza muito Só ela. pegando até para a gente entender, talvez até pegando o que você está falando, quando a gente olhava, né, a gente olhava para o escuro. Quando a gente faz esse movimento que você falou, a gente olha com a luz, com os olhos do ser. Aí continua aí para nós. Então, existe mudança, sim, assim, eu acho, no meu ponto de vista, né? Como, por exemplo, usando as ferramentas, você vai mudando a vibração. Você vai saindo de uma realidade e entrando em outra realidade. Sim. Né? Que é uma realidade que você está procurando, a realidade mais plena, porque aquilo está te incomodando, né? Você não quer mais ficar naquela realidade. Né? Você já tem consciência, né? E aí você vai mudando, vai fazendo as limpezas, você vai mudando, você vai mudando de vibração. Chega um tempo que aquilo não te incomoda mais, não te incomoda. Quer dizer, mas é um trabalho, por exemplo, ela falou da toalha, tudo bem, aí venceu a toalha, aí aparece outra coisa, aí você tem que vencer. São várias situações que a gente vai observando, né, do nosso ego, que precisa ser melhorado do que ser mudado. Agora, falando em trauma, assim, traumas mesmo, eu admiro muito pessoas que passou por traumas, assim, muito, vamos falar aqui, usar, não sei se, abuso, né? Traumas de abuso. Coisa assim, e o espírito é capaz de perdoar e de superar. E nós sabemos que vivemos várias vidas e talvez até fomos vítimas disso no passado. E talvez até as nossas atitudes no momento é um reflexo de um pouco do passado, né? Consciente e inconscientemente. De trauma do passado. Mas a gente vê gente, sim, que eu fico admirado, sabe? Falei, meu Deus do céu. E a gente sabe que a maioria dos espíritos em evolução, às vezes eu fico pensando meio assim, sabe? Os espíritos que já estão mais além, os seres mais iluminados, eles não passaram no light por aqui. Eles viveram trauma, viveram dor, né? A gente vai ter que limpar tudo. Se eles tinham isso daí, eles tiveram que fazer também. Pois é. E eles superaram, quer dizer, mudaram a vibração, entraram numa realidade melhor, né? E superaram. Né?
Assim, eu admiro Aí você muito, entende que não tem diferença, que somos todos um. É isso que a gente vai entendendo. assim, Cada um está é. num degrau dessa escada, ou dentro, como a gente fala, nessa linha vertical. Né? Então, se você olhar de baixo para cima, como se a linha fosse assim, né? Uma linha de. Né? Lógico que se você olhar o camarada lá em cima, ele parece muito distante. Mas no ser ou no espírito, somos um. A diferença é que ele está no caminho à frente de nós, ou porque ele conseguiu ir mais cedo, ou porque ele, né, já está na nossa frente. Mas é isso. Então, não por isso a gente tem mania muito de idolatrar, né, coisas, pessoas, gente. Não existe isso. Aquelas pessoas que elas passam por coisas, elas podem nos ajudar com o exemplo delas, com alguma informação de como elas fizeram, por como elas conseguiram superar, mas para nós fazermos isso conosco, só a gente. E assim como ela, o entendimento que a gente tem que ter, assim como ela superar o divino dela, superou isso, nós também podemos superar. Sim, né? a também nós medida é a podemos... mesma. O amor de Deus para conosco e para com aquela pessoa é a mesma medida. É a mesma Entende? medida. Então, não é assim, não é porque Deus ama mais ela, ou Deus abençoou mais ela, né? Aquilo, né? Não. E nós sabemos que essas pessoas conseguiram vencer devido, de uma forma ou de outras, elas se conectaram com o divino, né? Todo esse processo, há todo um aprendizado, há todo um despertar, toda essa dor, né? Desse processo Sim. de evolução. De alguma forma ou de outra, né? Nada é perdido, né? Então, elas se conectaram. E eu estou vivendo, assim, no meu momento que eu estou vivendo, não sei se vocês estão vivendo isso aí, esse nível de conexão, esse entendimento de Deus, esse entendimento do meu potencial divino, do que eu sou capaz, entendeu? Eu estou vivendo muito isso, assim, sentindo. Eu falei, meu Deus, tudo que eu estou vivendo, graças a Deus, eu estou tendo essa oportunidade de despertar. Porque é uma coisa que você já admira e que você gostaria, né? Oh, meu Deus, né? Só que isso tem um preço. Isso não vem assim do instalar, né? Nós em ser evolução. Então, vem do aprendizado, dos momentos difíceis, dos estresses da vida, né? O preço é se render, como se diz, né? Se deixar que alguém maior que você faça. Como o ego é controlador, né? Ele é cheio de regras, a gente coloca regras para o nosso despertar. Mas quando a gente dá uma entrega para alguém maior, aí nós vamos nos sentindo acolhidos. E aí isso vai acontecendo, essa sensação que você está falando, ela vai acontecendo. Não sei se eu estou me fazendo... É porque a gente vai se permitindo essa conexão, se sentindo maior, um com, né? E aí a gente recebe a graça. Você vai vendo que você... Nunca quer dizer, ficou como você sozinho, falou, não tá... Sara, essa questão aí, Sara, é porque nós fomos educados, vindo de reencarnações passadas, muito olhando para fora, né? Sim. O santo, o isso, o aquilo, né? E esquecemos de olhar para dentro desse potencial divino dentro de nós, né? E agora que, quer dizer, eu já vivi toda essa experiência do para fora, agora que estou sentindo que eu estou entrando para dentro. Não, e aí você vai entendendo que você realmente é divina. É que não é um divino assim que quando a gente fala divino, né, o ego bota um brilho, né? Não é um brilho. É uma sensação legal, né? É uma sensação de, como se diz, de pertencimento. É aquela coisa, eu estou me sentindo pertencente, né, no sentido de que mas ao mesmo tempo o movimento do universo, tudo está ocorrendo de forma impermanente, mas eu só passo a ser um observador.
mas permaneço em espírito, observando aquilo, a impermanência de tudo e todas as coisas. Então, tem gente nascendo, tem gente morrendo, tem sol, tem dia, tem luz, tem fome, tem miséria, mas também existem coisas bonitas no mundo ainda, né? E a gente só passa a ser um observador disso. E cada momento desse é um conhecimento, uma informação. Se a gente está num momento mais presente, é assim que eu consigo entender hoje, né? Então, como você disse, um trauma ele pode ser vivenciado de um jeito, vivenciado de outro. No ser, né, um trauma vivenciado pelo ser é diferente de um trauma vivenciado pelo ego. No ser vai vir, como ele diz ali, a alegria e a paz, porque aquilo vai desaparecer. No ego, não. Isso No é ego, a incrível, gente né? vai manter o sofrimento. É por isso que os anjos, o ser divino, olha para nós com uma compreensão, né? Porque ele já entende tudo isso. Né? Ele fala, nossa, o cara tá lá de novo. Ainda bem, é bom, eu demorei 30 existências para entender isso. Vamos ver quantos que ele vai demorar. Ai, meu Deus do céu. Entendeu? Aí ele já sabe. É porque o ego é mecânico. Entende? O ego ele pensa e faz do mesmo jeito. Por isso que eu já disse. É o meu sonho de consumo. Um dia que eu vou acordar e dormir um dia inteiro vivido de forma plena, eu já subi muitos degraus. Porque a gente pensa e sente a mesma coisa todo dia. Todo dia. Então lá, quando eles olham para nós, ele fala assim, nossa, lá vai de novo. Olha lá. Então, eu penso que ele já deve, assim, tem uns que devem ser mais bem-humorados, deve ter uns que às vezes não são, né? Porque cada um ele fala, de novo, manda para a fila lá. Ai, crianças. Entende? Por isso que é perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoai. Quando o Cristo falou isso. Aqui está caindo um top. Ó. Está chovendo? Não, aqui está bonito. Hoje deu até para tomar um banho de rio. Microfone, Fernanda. O Fernando, acho que a Márcia perguntou um negócio. Você está sem microfone, Fernando. Não, começou a chover agora, não estava não. Os trovões bem grandes. É que vocês moram no estado do Rio, né? Ela mora mais ou menos perto de mim, a Márcia. Então. Próximo. Você mora em Vargem Pequena ou Grande? Eu moro na Vargem Pequena. Então, eu já morei até em Vargem Pequena, moro no Recreio agora. Próximo, bem próximo. Bem próximo. Já foi mais pertinho, agora tem que qualquer dia a gente tem que se ver, tão perto, tão perto. Tem quebra-mola, tem papapá. Um dia desse tem que encontrar vocês três, porque a Leila desce lá da cidade dela, ou sobe, não sei, né? Pode vir encontrar e aqui vocês em casa. três se encontram aí. Vem encontrar aqui em casa, é um prazer. Bem pertinho. Aí, Leila, quer dizer tu. Leila convido ela todo dia. Ela diz que vem, mano. Cadê ela? Está em silêncio. É Teresópolis, né? Não é Petrópolis, não. É Teresópolis. Sim, eu moro em Teresópolis, aqui, cidade serrana. Já tem um tempinho que não saio daqui. Eu estou enraizada aqui nessa cidade. Está chovendo, Leila? Olha, ontem choveu muito aqui, ontem choveu muito mesmo. Hoje não, hoje está mais fresquinho, sabe? Para cá, então. Mas eu preciso, mas é que eu estou fazendo uns tratamentos, então vai ainda levar algum período de tempo para eu ficar por aqui mesmo. Mas já ela deu vai tudo ficar certo. bem, ela vai ficar bem, ela Já vai. estou- Ela já- prometeu. já estou maravilhosa, já estou saudável, já está tudo bem. O milagre já aconteceu. Aconteceu, né? É isso. Então, Melissa, é sempre Então- muito bom estar aqui com vocês. É muito bom. Então, Obrigada. um grande abraço a Sara. todas. Oi. Tá, você tomou banho de rio? Porque eu moro pertinho, né?
Que 10, hein? Que benção. Vai bem ali, toma um banho de rio. Maravilha. Rio, tem também. Então, é que eu sou chegada na água, né? Quando eu comprei a casa, foi por conta disso. Por conta da área de fora. Legal. Tá bom, gente? Tá Deixa eu bom. parar a gravação. Tá, um E abraço aí a a todos. gente se encontra domingo. Um grande abraço a todos. Um Tchau. grande abraço. Tchau. Gratidão, Sara, por esse encontro.